Sim, senhor. O senhor que manda. Valendo. Vamos entrar no ar em 1 minuto. Tá vendo? Ok? Vamos naquele script, mas para a gente pode, de repente, não estar engessado, tá? Sim. Fiquem à vontade. Você que É manda. como se fosse um bate-papo aqui, né? Bate-papo orientado por Paulo. Não, eu te mandei a sugestão, mas você que tem a capacidade. Falei Você que. tá doido? Quem Poxa. conhece melhor a sua empresa do que vocês? Quem melhor conhece a sua empresa? Deus. Ó, Não, é ela, que é a mãe, tá com a nota? ao vivo, pelo amor de Deus. Aí eu sempre mostro essa figura, eu sempre falava que eu era sempre não via, não escutava. Quem? Esse negócio gerando questionamento aqui, eu nunca vi. O quê? É mesmo? Os neurônios? Os Os macacos. macaquinhos. Ah, Todo mundo tem uma opinião sobre isso. Não, isso sou eu quando ia para os eventos, que eu via as coisas erradas, né? As pessoas, Paulo, você viu? Não, eu sou igual um macaquinho, não vejo, não escuto, não vejo. Teve um que falou, isso Não aqui fala. eu tive que anotar, é da área 51. Eu anotei, da área 51 aqui, ó. Que área 51? Dos Estados Unidos. Isso aqui, ó. 10 segundos para começar. O outro falou, tira isso daí, pelo amor de Deus. Meu Deus. por quê? Vamos começar. A área 51 é a área onde você guarda uma espécie. Chega pra cá. A gente vai aparecer ali, né? Vai, mas vocês não olham pra lá, não, tá? Eita, tem que desligar o. Ó, atenção, vou começar. Fala mais, little brother. Fala mais, sweet girl. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma super live do nosso ColaboraCast. Vai ser uma honra imensa ter você aqui e vai ser muito bom contar com a sua participação, com a sua audiência, com a sua interação no ColaboraCast. Hoje, para conversar comigo, Paulo Tavares e Sandra Campos, são da Texa, e a gente vai entender primeiro o que é essa empresa, o que ela faz, de que forma ela pode ajudar a sua empresa, porque a missão e grande propósito deles é esse daí, tá? Então vamos lá para mais um episódio do ColaboraCast. Primeiras damas, Sandra, tudo Oi, bem? tudo bem? Como é que tá você? Bem-vinda. Ah, obrigada. Você continua trabalhando como locutora da madrugada ainda? Não faço locução, não. Eu estou aqui para resolver as questões relacionadas a empresas. Ah, pensei, uma voz bonita assim, eu disse, deve ser uma locutora da madrugada, mas não é. Paulo Tavares, como é que você tá? Tudo certo? Tudo tranquilo, na paz. Tudo pra frente. Vamos que vamos. Você quer contar umas piadas aqui hoje? Vou contar umas Aprendeu com o piadinhas. Danilo Gentili? Não, não é com o Danilo. Eu sou antigo. Eu sou da época do Costinha, não posso contar as piadas aqui, não. Tá certo. Bora conversar sobre empresa. O nosso podcast tem como função trabalhar sempre 3 pilares, que são desenvolvimento pessoal, saúde e empreendedorismo. E por isso, vamos conversar com o Paulo e com a Sandra. Me conta primeiro sobre a Texa. Quando é que nasce? De onde vem essa expertise que você coloca na empresa, Sandra? Bom, nós viemos, né, de escolas empresariais que primam muito pela qualidade dos processos, dos métodos, da forma de fazer. E isso fez com que tanto a minha escola como a de Paulo, e ele vai poder falar sobre isso também, tragam para a gente formas de ver muito trabalhadas com método, né, na forma do fazer. E o que é uma coisa que a gente já traz há muito tempo. Eu tenho, por exemplo, 30 anos de experiência no mercado. Começou com 2 anos. Quase isso, quase com 2 anos. Eu entrei, minha primeira experiência profissional, ela acontece lá atrás, e eu tinha 16 anos. Oficialmente com 16 anos, mas antes disso, a minha experiência vem quando eu tinha 9 anos, eu já vendia para as minhas vizinhas
mercadoria aos 9 anos de idade. Então, é uma experiência que a gente traz lá de trás. Aos 9 anos, eu já sabia, quando eu apertava a mão da minha cliente, comprava confecção comigo, se ela iria comprar ou não. Mas quem vai falar muito bem sobre essa questão de vendas é Paulo. Eu depois saí da área comercial e enveredei para a área de administração, né? Então, toda a parte de processos, projetos, mas a parte de venda, o nosso guru da área comercial é Paulo. E aí, seu Paulo, me conta um pouco aí da tua expertise até chegar à fundação da Tex. Como é que eu posso brincar com você, já que eu sou piadista, né? Ah, Então, eu sou um carioca nordestino. Saio do Rio, família toda sergipana e de origem comercial também. E aí veio a famosa experiência, né? Veio do quê? Veio da necessidade desde que nasci como gente lá. Filho de sergipanos, homem naquela época, nada mais, nada menos que 50 anos atrás, 56, o homem tem que ser o varão. Então ele tem que sair para trabalhar, tem que sair para crescer. E aí comecei desde os 12 anos. E aí veio fazendo a trajetória em algumas empresas. Sempre que Sandra fala em processo, eu acho que venda, muitas das pessoas falam que venda, o que você não sabe fazer vai ser vendedor, se você não tem. E eu falo que venda é uma faculdade da vida. Porém, como diz uma amiga minha, a vida não é fácil, mas ela é linda. Não sei se você já ouviu essa frase, já? É de Assim Sandra não. Campos. Assim não. Sandra Campos. Sandra Campos. Muito bom, muito bom. Dizem que existe apenas uma profissão. E essa profissão é a de vendedor. E os demais são subcategorias. O vendedor de quê? Bom, eu sou um vendedor de um produto X, Sandra é uma vendedora de um produto Y, Paulo é vendedor de outro produto. Enfim, todos nós somos vendedores. Até mesmo se você está assistindo e olha para mim e diz, cara, eu não vendo nada, você vende Oracle. Você não tem um produto, um serviço, você vende as suas horas prestando um serviço ou vendendo para alguém. Então, é isso. Vocês concordam nisso? Discordam? Me fala um pouco da visão de vocês. Toda toda relação empresarial é uma relação de venda, né? Uhum. Nós dizemos lá na administração que, como você colocou agora, o funcionário ele diz, eu não vendo, eu trabalho na área administrativa. Não, ele está vendendo a força de trabalho dele. E quanto melhor ele vender a força de trabalho dele, mais bem remunerado ele ficará. Eu conheço grandes profissionais, muito capacitados, mas que não conhecem a arte de vender. E aí trabalham em subempregos. E conheço pessoas que não têm, às vezes não têm metade da capacidade desse primeiro, mas sabem se vender. Nós somos um produto, Sim. né? E como um produto, você tem que ter boa embalagem, bom conteúdo, né? E você tem que ter uma boa capacidade de vender esse produto. Quando a gente não tem, quando um desses pilares falham, você acaba vendendo mal o seu produto, né? Então, sim, eu acredito muito que nós estamos o tempo inteiro atuando com a arte de vender. Bom, só para lembrar que quando você entrega um currículo, nada mais é do que um pitch de vendas escrito e depois na entrevista de emprego você precisa fazer um novo pitch de vendas para que alguém te contrate. Então, esse assunto para mim está encerrado. Dá para entender que você é vendedor e ponto. Ponto. Sobre a questão do lema de vocês, nosso negócio é o seu negócio. O que exatamente vocês querem dizer com isso na Tex? Literalmente, é viver o seu negócio. É pensar como hoje nós estamos aqui no Colabora, é pensar com a cabeça de Cleito, o famoso Dilcinho, não é isso? Pronto. Nós precisamos entender a sua dor, nós precisamos viver a sua dor para poder criar um diagnóstico, junto conseguir fazer com que tenhamos o remédio certo para a patologia certa. E aí fazer com que o Cleiton ou Dilcinho possa vislumbrar algo infinitamente melhor para o seu negócio. Essa é a Texa.
E aí, segurando na sua mão. no ponto de vista da Sandra, vai nesse caminho ou tem um que a mais aí? Cleidson, a gente, tanto eu como o Paulo, nós viemos de grandes corporações, grandes empresas. Eu, particularmente, eu vivi na terceira maior empresa de varejo do país, e lá nós éramos invadidos por consultorias de serviços diariamente. Pelo menos 3 grandes vinham visitar a gente de maneira regular. Nós éramos um desses terrenos férteis de consultoria. Só que assim, quando você ia fechar a consultoria, quando eles iam fechar a consultoria, quem ia fechar era o dono da empresa, então assim, extremamente experiente, boa conversa, você encontrava ali, você dizia, nossa, ali eu encontro ali agora as respostas de tudo que me inquietava, todos os problemas da minha empresa. Mas não, aí pronto, a gente fechava o contrato, no outro dia me aparecia meia dúzia de meninos com a malinha, arrastando malinha de rodinha, e eram eles que iam nos atender. Eles sabiam muito menos que nós que estávamos ali. Mas esses são os 2 grandes momentos, né? A expectativa e a realidade. Nós entregamos a expectativa até o fim. O que nós fazemos nós somos as pessoas que estudamos a sua empresa, nós diagnosticamos a sua empresa e nós que estamos lá no dia a dia da sua empresa. São as pessoas experientes que você fechou o negócio, apertou a mão, que vai com você até o final. Tá? Essa é uma grande diferença. A Texa, quando a gente diz que a gente vive o seu negócio, como o Paulo colocou, a gente efetivamente vive o negócio do cliente. A gente vai entender as dores, nós vamos estar dentro da empresa. Paulo, essa semana mesmo, Paulo você está vendo aí as olheiras de Paulo? Pronto, ele tem. Está escondida pelos óculos. Pronto, se ele tirar agora, tira o não óculos, tire, Paulo. não tire. Deixa assim. Pronto, mas se ele tirar os óculos agora, você vai ver que ele está de olheiras. Ele tem. Pronto, vai lá ver. Não vai se apaixonar, não. Pelo amor de Pronto, Deus. vou lhe dizer. Sabe por que ele está com essas olheiras? O que foi que aconteceu? Ele tem 3 dias vivenciando a operação de um distribuidor, que é um cliente nosso, e que ele carrega os caminhões na madrugada. Então ele pega o terceiro turno, que começa às 21, não é isso, Paulo? E vai até às 6 da manhã, porque às 7 ele carrega os carros. Então, qualquer outra consultoria não iria viver isso. Nós estamos lá, então a gente chega lá, ele chegou às 20 e foi até às 7 da manhã para a gente acompanhar todo o processo. Isso é uma coisa que você não vai encontrar em consultorias. Isso é viver o cliente, é estar dentro do site do cliente. E isso você vai ver em poucas consultorias. Cara, e você fez isso com a finalidade de diagnosticar o quê? Uma falha logística, comercial, gargalos, custos? Na realidade, como é que eu posso falar para ti? Imagine você hoje aqui sentado como CEO dessa empresa. Você cresceu. É o CEO aqui do Colabora Cash. Tá vendo? Cresceu, porém não consegue mais hoje acompanhar. E não sabe como é que está a rotina da sua logística, não sabe como é que está a rotina do seu estoque, não sabe como é que está todo esse processo de faturamento e você tem certeza que está tudo bem, mas você sabe ao mesmo tempo que tem a melhorar. Então a gente precisa viver, porque a teoria nós temos. Eu brinco muito com Sandra que existem pessoas com doutorado, mestrado, eu acho excelente, mas não tem a experiência de vida, de segurar lá. O jornalista como você existe o jornalista de campo, aquele cara que tem o cheiro da reportagem, né? Ele tem que ter o feeling. Então a gente vai buscar esse feeling lá com quem? Com o chão de fábrica. Porque a gente pode criar as teorias todas, mas se a gente não tiver ser um bom ouvinte, como o Papai do Céu nos deu 2 ouvidos, né? 2 olhos para poder visualizar, a gente vai ver na prática. Então esses dias foi feito o quê? O nosso teste de campo sem efetivamente testar no campo, para depois nós fazermos ajustes, para depois operacionalizar isso, para poder melhorar não só a condição de rentabilidade da empresa, mas a condição do principal investimento da empresa, produto da empresa, que é o colaborador, né? Que a gente fala que é o produto interno. Sim. Então a gente conseguindo fazer com que esse produto interno vislumbre no Colabora algo fantástico, ele vai ser fantástico mesmo. E é o resultado para o Dilcinho vai ser fantástico. Boa.
Sobre a questão de erros, quais são os erros mais comuns que vocês encontram nas empresas? Visto que grande parte das empresas, as estatísticas do Sebrae vai mostrar isso, que acaba fechando, não somente no primeiro, mas no segundo e no quinto ano, sobra muito pouco das empresas que abriram. Quais são os maiores erros que vocês encontram e que poderiam impedir com que muitas empresas fechassem as portas? Olha, eu diria para você que o primeiro grande erro, e que é um caminho virtuoso, Dilcinho, é exatamente crescer sem estrutura. Porque assim, quando a gente já vence a barreira dos 5 anos, tá? A gente já está ali, venceu a barreira dos 5 anos da mortalidade, que é muito indicada aqui nas empresas brasileiras. O cenário brasileiro, ele dá a mortalidade das empresas em torno de 70% a 80% nos 5 primeiros anos. Essas que sobrevivem e elas avançam desse patamar, né, de mortalidade, elas crescem muitas vezes sem estrutura. Eu diria para você que das empresas que a gente vem prestando consultoria, não é isso, Paulo? Sim. Das 10 visitas ou das 10 que a gente conhece, pelo menos 9 delas, o problema é estrutural. É você crescer, cresceu, aí tem a famosa frase, não, primeiro cresce, primeiro vende, depois você organiza. Né? E esse é um erro, porque quando você, sem planejamento, contrata um sistema que depois você tem que trocar, é uma mão de obra isso. Né? Trocar sistema, trocar pessoas, e às vezes são pessoas que começou com você, mas não tem o perfil, não acompanha o seu crescimento, e você vai ter que capacitar, substituir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, para mim, é misturar emoção com gestão, porque a pessoalidade dos donos do negócio, né, ele acaba fazendo com que ele se torne refém do próprio funcionário. O funcionário usa a emoção. E a gente até vem vivenciando isso, né? Funcionários que não enxergam ali uma estrutura hierárquica, ele enxerga ali o paizão da empresa, a mãezona da empresa. Então, tem essa questão de misturar emoção com gestão, tem essa mistura. Um ponto que é muito, que eu bato muito quando eu falo sobre gestão de empresa, é a questão de indicadores. Falta indicadores para direcionar o seu negócio. É importante que você tenha indicadores. Por exemplo, como é que está o seu fluxo de caixa? Como é que está a sua rentabilidade? Como é que está a sua margem? Como é que está o absenteísmo dentro da sua empresa? Qual é a sua taxa de conversão? Paulo trata muito sobre isso. Qual é a sua taxa de conversão? Quando você oferece o seu produto, já que nós estamos falando aqui de que todas as empresas trabalham com vendas, mesmo que elas digam que não, elas vendem. Até porque a finalidade de qualquer empresa é dar lucro. Exato. Então, assim, para mim são esses. Você enxerga algum outro, Paulo? O que eu posso falar? Você até falou, muitas vezes o que foi bom no início pode não ser bom agora na próxima etapa da sua vida. Isso eu falo como um colaborador, como uma estratégia. E às vezes o empresário, o ser humano, se acostuma e não quer mudar. E não quer a famosa frase aí do desapego, né? E aí você tem o lado emocional, que você se apega àquela pessoa, àquele método, e isso acaba travando muitas vezes a empresa. É um dos pontos que eu vejo, né? Comum de erro. Fora isso que você já falou, Sandrinha. Fluxo de caixa, crescer sem base, essa famosa frase, vamos vender. Eu sei que vender é bom, eu vivo de venda. Mas se você puder, paralelamente, ir organizando, não esperar o buraco aumentar do problema dos processos, é melhor. Falando sobre isso, Paulinho, até uma coisa que me traz, já que eu sou da área de processos, é que muitas vezes as empresas, os empresários se tornam refém de alguém que mantém o processo na cabeça dela. Né? Aquele negócio assim, eu guardo a fórmula da Coca-Cola só comigo. O problema é que a gente tem que ficar orando o tempo inteiro para que essa pessoa não morra, porque ele leva junto a empresa, né? Então, documentar os processos, a gente raramente faz isso. A gente deixa que os processos, quem sabe sobre isso é fulano. Não está escrito em lugar nenhum. E por conta disso, a gente fica pedindo a Deus, né, Paulo? Para que a pessoa sobreviva e que viva igual Matusalém. Exatamente, porque senão com ela morre o processo.
Nossa, uma represa. é coisa, hein? É. Ó, eu vou dar um recado aqui especial. Inclusive, seu Rodrigo, se tiver como, já anote esse horário aí. Eu vou querer esse corte. E é um grande erro que a maioria das pessoas cometem ao abrir uma empresa. E aí eu quero que vocês concordem, discordem, façam adendo, retire, remova, fique à vontade para comentar a respeito disso. A maioria das pessoas quebram as empresas por quê? As empresas não quebram. As pessoas emocionadas acabam fazendo com que as empresas fechem. Porque a empresa, teoricamente, ela não tem vida própria. Mas eu quero chamar bastante atenção para um fato. Se você, depois de trabalhar 10 anos em uma empresa, saiu, não vá de imediatamente abrir um negócio, porque existe um grande erro que você comete ao sair da empresa em que você era CLT. O primeiro grande erro é pegar aquele valor para pagar todas as dívidas, aí você fica zerado, com a mão na cabeça e não sabe o que vai fazer depois da vida, aí faz qualquer coisa e nunca mais vai ter o padrão de vida que você teve um dia. Segundo é você aproveitar para trocar de carro, é uma grande maluquice, porque você aumenta o seu custo justamente no momento em que você perdeu a receita. Terceiro, fazer reformas de casa nesse momento, não é um momento mais apropriado para isso. E o quarto, que é o mais comum, é, agora eu vou abrir meu próprio negócio. E aí você acaba comprando, você não tem um tempo de payback, que é o retorno do investimento que você aplicou ali para a sua empresa, que vai acontecer o quê? Você vai quebrar, vai ficar sem dinheiro, não vai ter o giro, e aí acabou da mesma forma, zerado. Qual é a minha recomendação para você? É que você faça uma aplicação, deixa aqui o nome embaixo, jornada, você vai fazer uma aplicação na jornada da autoridade. Não vai precisar gastar o seu dinheiro e vai aprender algo que você vai fazer de 5 a 10 mil reais na sua vida, sem precisar tirar do dinheiro principal, do montante principal. Se isso faz sentido para você, já aplica aí, preenche o formulário para que você possa, então, realmente não passar esse perrengue de gastar o dinheiro da forma errada. E aí eu quero ouvir o Paulo e a Sandra sobre esses fatores. O cara perdeu o emprego, geralmente eles fazem isso. Foi uma impressão minha, é apenas a minha leitura do mercado ou não? Como é que é? Eu então vou fazer até um pitch de venda. Nós criamos um módulo que fala sobre isso. Para aquele cara que vai empreender pela primeira vez ou aquele que abriu há pouco tempo um pequeno negócio e que está perdido. Porque o que você falou é uma verdade. As pessoas saem dos seus empregos e nunca pensaram como proprietários dessas empresas que eles trabalharam. A cabeça continua como um empregado e que no final do mês vai ter a receita certa. E aí nós criamos um módulo para isso mesmo. É um módulo que abre a mente, é um módulo Texas, de um investimento muito baixo, que depois eu vou conversar com você, e que faz com que a pessoa possa se programar para ter o entendimento do que ele quer fazer com esse valor de investimento. Porque senão isso vai acontecer mesmo. As empresas, esses números eu não tenho essa... Nós estávamos conversando até com o nome dele, daqui de Lauro de Freitas, do CDL, do Clube de Hidrologistas, é o nosso amigo, esqueci, mas vai me lembrar mesmo, vai me fazer voltar à memória. Tá. E o varejo hoje, mudando assim, só sendo bem específico, o varejo hoje sofre gigantemente, você sabe disso. E quando a gente fala em venda, todo mundo só pensa em varejo. Mas eu concordo com você, com o Genúmero, a gente nasce vendendo. Até na vida pessoal. Eu brinco que de sim, certa vez se vendeu para a atual esposa dele. Foi o contrário. Eu fui comprado. Alto preço. Não, foi um produto que se vende sozinho. Você sabe, não sei querer me enganar com não sei querer me enganar. Um produto que estava na promoção, facinho. Oferta irresistível. Então, eu brinco que a vida é venda. É verdade. E aí, o varejo mesmo está sofrendo muito. Aí você vê aí Mercado Livre, Mercado Pago, não sei o quê, todas essas novas marketplaces estão aí no mercado. Então, se a pessoa não souber
como utilizar, ele nunca pagou imposto, ele não sabe o que é tributo, ele não sabe o que é fornecedor, ele não sabe. É mais ou menos quando a gente compara aquele encontro de casais, né? Faz um encontro de casais, a pessoa quer durar a vida toda ao casal, mas faz um encontro de casais de 2 horas. Aí a pessoa não fala que existe boleto, aluguel, aí nasce falido já o negócio. E às vezes grandes empresários que perdem a oportunidade e depois desistem, porque não tem a resiliência, a persistência. Boa. Sandra, case de sucesso da Texa, o que te vem à mente aí? Tem algum cliente assim que vocês olham com carinho porque o resultado foi muito bacana? Eu vou lhe dar um exemplo recente. Nós atendemos uma rede de varejo atacadista de alimentos. E é interessante porque assim, esse nosso cliente, que é muito querido, por sinal, ele é uma liderança no mercado, mas o incrível é que o que ele acreditava sempre era o sucesso é o olho do dono. Quem engorda o boi é o olho do dono, né? Tem essa máxima. E foi assim que ele cresceu. Ele construiu a primeira loja, a segunda loja, inclusive, com um faturamento muito grande, ele é uma referência. E aí ele resolveu empreender e fez a terceira loja com uma estrutura onde dobrava o faturamento dele. A grande questão aí é que ele não tinha processos. A primeira e a segunda loja, a primeira, quem toma conta é o olho da esposa dele, a segunda loja era o olho dele. Então, quem ia ficar na terceira loja? A loja dele de referência, 30 funcionários, e ele foi para uma loja, o salto foi bem grande, ele foi para 400 funcionários. Então, assim, método para contratar pessoas não existia, então a gente contratou de qualquer forma para preencher as vagas que estavam lá. Troca de sistema sem ter pessoas com conhecimento em implantação de sistema, sem método, ou seja, a gente tinha de tudo nessa estrutura de empresa. Então, a chegada, a entrada da Texa trouxe método, a gente mexeu do método desde contratação e definição de perfil do funcionário, o que é que o nosso cliente, eu coloco assim, né, Paulo? O nosso cliente, porque, como disse, a Texa, ela vive o negócio do cliente. Então, o que é que o cliente, como esse cliente queria ser atendido, então a gente montou todo o pitch de treinamento para esse profissional, esse nosso colaborador, atender o cliente como ele deveria ser atendido, como ele estava esperando ser atendido em uma loja premium. Cuidamos dos estoques, cuidamos de toda a parte de fluxo de caixa, financeiro, até o layout da loja a gente mexeu. É uma loja que provavelmente, inclusive, você frequenta. E hoje a gente pegou essa loja com faturamento X, que não fazia frente às despesas que ela tinha, porque é uma loja robusta, e deixamos ela com faturamento 2x. Então, o dono que estava pensando em fechar, no dia em que eu cheguei, foi um impacto, inclusive, a gente vinha conversando, e no dia em que a gente fez a primeira reunião de alinhamento de expectativas, ele chegou na janela, porque ele tem uma janela, né? A administração tinha uma janela que você fica de frente com a operação. Ele chegou para mim e fez assim: Sandra, eu lhe agradeço, eu agradeço a você, agradeço a Texa, né, Paulo? Sim. Ele disse: eu agradeço a vocês aqui, mas a minha intenção é fechar, realizar o prejuízo e fechar até o final do mês essa loja. Eu fiz: não, você não vai fazer isso. A gente acabou de chegar. Isso é uma loja nova de 400 colaboradores, toda a reserva que ele tinha financeira de uma vida inteira, ele botou nessa loja e me disse, no dia em que a gente fez a primeira reunião, ele disse: me desculpe, eu agradeço aqui a presença de vocês, mas eu não quero mais. Isso aqui, eu não consigo administrar isso aqui. Eu fiz, dê pra gente 90 dias. A gente não quer mais que 90 dias, não, para a gente virar esse jogo. 90 dias é a chave de confiança que você vai dar para a gente. 90 dias, não me dê mais nenhum dia. Nós não queremos 91, nós queremos 90 dias. E a gente conseguiu, em 90 dias, virar a chave. E eu vou lhe dizer,
quem estava louco para desistir está aumentando, ampliando a rede. Tá? Então, para mim, funciona muito mais do que a própria remuneração do trabalho que a gente executa, porque a gente salvou ali 400 empregos, a gente salvou arrecadação, a gente salvou o sonho de um empresário que é trabalhador demais, ele e a família, e a gente conseguiu trazer para ele essa a oportunidade de fazer, sem a necessidade, porque a gente eu ouço muito aquele negócio de quebrei 17 vezes. Você não precisa quebrar 17 vezes, contrate a Texa. É muito Não, bom. não. Você tá lendo o Thierry Wicker aí, ó. Né? O segredo da mente milionária. Né? Tem cara dessa história. Mas é isso, a pessoa acaba quebrando porque falta o conhecimento necessário para aquilo e buscar o conhecimento. Ou tem uma empresa que Já passou por isso, passou né? por isso, que entenda do ciclo PDCA, por exemplo, deve fazer toda a diferença. Faz a diferença. Você ser assistido por quem não trabalha com o empírico, trabalha com conhecimento de causa, você ganha anos-luz na frente de toda a sua concorrência, né, Paulo? Como o Papai do Céu falou, ao meu povo faltou conhecimento. O que muda quando uma empresa contrata uma consultoria com pessoas que já têm mais de 30 anos de experiência? Vamos lá. Eu quero trazer até uma provocação. É a mesma que eu trouxe no treinamento que eu fiz para o pessoal da MRV. Tem corretores que têm 20 anos trabalhando na mesma área, mas ele tem 20 anos de trabalho, mas não 20 anos de experiência. Ele tem 5 de experiência porque ele parou de aprender. Sim. Perfeito. Aí a pergunta para vocês, 30 anos de trabalho ou de experiência, Sandra? Me conta aí, como é que é, Paulo? O que você imagina quando você vai buscar, quando você conhece um ancião em uma empresa ou numa igreja? O que você busca nele? Sabedoria. Sabedoria. Então você matou já. Se fosse falar na Tex, a sabedoria vem do quê? Através do quê? É retórica. Não, é para eu responder Isso, para você responder. Não, para você responder. Eu tenho um conceito de sabedoria. Para mim, assim, sabedoria é conhecimento colocado em prática. Sim. Sabe, o homem inteligente, ele cai no buraco e sabe sair. O sábio nem cai no buraco. É isso. Literalmente. Então, o que a Sandra falou? Quando você tiver a necessidade de precisa quebrar ou chamar a Texa? Chamar a Texa. Pronto. Não precisa cair no buraco. Se o buraco está ali, muitas vezes o empresário não sabe. E você está olhando para duas pessoas que trabalharam em empresas de grande porte, de médio porte, De tá pequeno bom? porte. De pequeno porte. Você está olhando para pessoas que já foram empresários e que já fecharam as empresas. Então você está olhando para a experiência. Quando você pergunta trabalho, experiência, trabalho árduo, porque a gente vai lá e vive sua dor. Mas você tem experiência, você tem, além disso, a sabedoria. Não, sem falsa modéstia, e não é só a sabedoria dos livros, é a sabedoria da vida, que eu acho que conta muito. Sim. É a experiência da vida. E quando a gente comenta muito sobre experiência, sabedoria, onde que vai estar a Texa, vai estar no pulo do gato. Para eu poder chegar ao nosso contratante, dar a mão para ele e falar: meu amigo, a gente não viveu, mas a gente já passou por empresas que viveram esse momento. Porque você sabe que muitas vezes toca o desespero. E a sabedoria lhe dá prudência. Aliás, não lhe dá prudência, você precisa da prudência também junto com a sabedoria. Mas você vem com o tempo tendo isso, a experiência. Então vai ter a prudência para refletir antes de falar, de tomar uma decisão errada, de se desesperar como esse que ia se desesperar, ia fechar um negócio. E hoje ele está querendo abrir novos negócios. Então é isso que a Texa faz diferença. Eu acho que esses são os canais que eu e Sandra conectamos junto a qualquer empresário de pequeno, médio e grande porte. Ok. A gente sabe que caixa é rei. Caixa é rei. O que vale numa empresa é a última linha da DCL, é lucro. Sim. Faturamento é vaidade, é ego puro. Sim. E a gente escuta muito isso, por exemplo, no marketing digital. Eu falo isso porque a gente agora está transmitindo de forma digital aqui, está pelo YouTube, tá
para pessoas que têm empresas no digital e que costumam, egoicamente, falar: mas o meu faturamento este ano foi de 5 milhões. Mas e o lucro? E o lucro? É. A última linha. E a pergunta para vocês é: o que vocês fazem de implementação? As empresas vão crescer em faturamento ou vão crescer em lucro? Vai crescer na vaidade ou realmente o cara vai ficar rico? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Dilcinho? Manda. Ó, você ter faturamento não necessariamente quer dizer que você tem saúde financeira. Volume nada tem a ver com rentabilidade. Às vezes, você optar em não ter crescimento no faturamento, mas na qualidade da sua venda, você ganha muito mais dentro da sua empresa. Você ganha sobrevida. Inclusive, é importante que você avalie o próximo salto da sua empresa. Ele lhe traz economia ou deseconomia? Em algum momento lá atrás, numa grande rede de varejo na qual eu era executiva, nós fizemos um estudo de se abriríamos ou não um outro CD, um outro centro de distribuição. E a gente fez a conta que naquele momento, era melhor você manter a operação numa determinada região do país, porque a abertura de um novo CD ele ia trazer uma deseconomia. Ou seja, às vezes o crescer, às vezes o faturar mais, não significa que você está rentabilizando melhor a sua operação. E aí eu falo para você sobre uma coisa que a gente, inclusive, tem uma palestra sobre isso, que é o poder dos custos invisíveis na falência da sua empresa. Inclusive, vocês vão falar sobre isso no Lead Talks, dia 28 de fevereiro. Isso. Lá em Feira de Santana. Exatamente. Vale ressaltar que hoje recebi a notícia aqui que a gente esgotou os ingressos. Então eu pedi para coisa uma boa. nova carga de 20 a 30 ingressos novos para a gente ver se comporta as pessoas lá de alguma forma. Então, novos 30 ingressos, mas aí já são extras, né? Porque eu estou sendo bonzinho com vocês para ouvirem a Sandra e o Paulo lá no Editox de Feira de Santana. Então, vocês vão falar sobre os custos invisíveis. Custos invisíveis. Então, assim, os custos invisíveis, a gente não vai adentrar aqui agora, porque a gente vai guardar isso lá para a nossa palestra, né? A gente vai falar sobre isso e nós queremos muito que você esteja lá com a gente, mas esse é um dos pontos que sensibilizam o DRE da empresa. A escola de onde nós vimos, a gente avalia as empresas pela última linha. É o que você falou. Talvez você não seja da área financeira, mas, como empresário, você também preza pela última linha. Não é a primeira, não é a receita operacional. É o lucro líquido, é a última linha do seu DRE. É quanto sobra para você retroalimentar a sua empresa. Porque não adianta você faturar lá em cima se não sobra nada lá embaixo. Você não está controlando seus custos operacionais, suas despesas diretas operacionais, suas despesas indiretas. E pode ter aí, nesse balde onde você está guardando sua receita, pode ter mais furos do que você estava prevendo. São chamados e famosos custos invisíveis. Boa. Tá? A gente tem um parceiro aqui, que eles é do ramo do varejo também, de móveis elétricos, e eles chegaram a abrir uma empresa em Alagoinhas, uma das lojas lá. Só que eles perceberam que justamente era muito longe do CD, centro de distribuição, e perceberam então que demoraria mais para entregar o produto, gastaria mais combustível. Então essas coisas, talvez, para empresas mais amadoras, sem consultorias, perceberiam uma oportunidade, estamos em uma nova cidade. Mas ali estava um custo invisível que eles notaram e eles tiraram a empresa. Eu ainda vou lhe falar mais, Gilcinho. Tem o óbvio, que é a distância entre as suas lojas e o seu CD, o seu centro de distribuição, porque às vezes o empresário opta por um local mais distante, por ser mais barato a localização do CD, e aí ele vai e localiza distante, até em outro município, pensando até em expansão, mas tem um custo invisível intrínseco aí, que é muito interessante. O cliente, quando ele vai à loja,
ele vai para realizar um sonho. Ele não vai para comprar um sofá. Ele não vai para comprar um aparelho de som. Ele vai para realizar um sonho dele de consumo. A gente não sabe quanto tempo ele economizou para comprar, para realizar aquele sonho. E quando você realiza o sonho, você quer que ele se materialize de maneira imediata. Eu vou lhe contar um negócio. Uma vez um dos nossos vendedores, né, lá atrás, uma experiência que eu tive, ele vendeu para uma cliente um aparelho de som. Esse cliente, ele foi na loja procurar um aparelho de som, ele vendeu esse aparelho de som, só que uma coisa que o cliente pediu foi, olha, eu preciso, era uma quinta-feira, e ele disse, eu preciso que esse aparelho de som